Meu nome é Carolina Paraguaçu Dyer. Bom, o primeiro impacto eu tive com um cinema lá no Rio de Janeiro que tinha no Largo do Machado, que eram aqueles cinemas antigos que antes de começar o filme abriam as cortinas, né? Então o primeiro impacto foi nesse cinema. Eu não lembro qual filme que eu assisti, mas eu era pequena e estava com os meus avós, então foi um momento marcante. E o primeiro filme, eu tentei lembrar assim, mas eu acho que foi algo do Walt Disney, Robin Hood, ou o Meu Pé de Laranja Lima, que foi um dos filmes assim da minha infância que marcou demais, né? Fora assim os Trapalhões, né? Que era o momento o que estava tendo no Brasil de produção nacional, né? Você tocou num ponto importante, Ângelo, que é a questão da distribuição do filme aqui no Brasil, né? Porque a gente tem aqui a cota de tela, né? E há uns anos atrás, eu acho que a realidade era bem essa. Dos 10% da população que vai ao cinema, porque quem vai ao cinema também é uma população muito restrita, não é todo mundo que tem acesso ao cinema no Brasil. Então, desses 10%, somente 10% é uma produção nacional que eles assistem. Então, assim, é muito reduzido esse número, né? Inclusive, a cota de tela para ser cumprida por alguns cinemas, ao invés de distribuir essa cota, que é a obrigação de exibir filme nacional nos cinemas, ela, ao invés de distribuir durante o ano, colocar nos melhores dias, o que muitos cinemas fazem? Escolhem um dia e fala que é o dia do cinema brasileiro, dia do cinema nacional, e exibe sua cota inteira, né? Então, com isso, facilita muito a entrada de filmes estrangeiros e atrapalha a questão da distribuição nacional. Mas hoje em dia eu vejo que muito do que está sendo produzido está sendo distribuído na TV paga, né? Através de conteúdo independente nacional, que é uma batalha que começou lá atrás, né? Com as ABDs no Brasil todo, a ABD Nacional, através da PL 29, depois já no Congresso, que foi a 115, né? Então, assim, essa mudança, essa lei trouxe uma produção maior no Brasil, inclusive editais voltados para a série de TV, programas de TV, incentivando que essa produção que existe e que também é sedenta, né, por espaço para distribuir seu trabalho, agora está começando a despontar. E o cinema brasileiro também tem sido mais respeitado nos últimos anos pela própria população, porque antes eu acho que tinha mais era um desconhecimento. As pessoas não sabiam o que está sendo produzido, né? Porque falta de acesso, falta de condição de poder assistir o filme, né? A PL 29 começou lá atrás, é porque as leis, né, primeiro passam pelo Congresso e depois vão para o Senado. Então, quando era no Congresso, era a PL 29. E o que foi batalhado foi a questão o percentual de produção nacional que foi inserido na lei, que é obrigatório. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem canais na TV fechada, Arte 1, o Curta Mais, enfim, vários canais que foram criados na TV fechada, que não existiam, que estão passando conteúdo nacional. Antes era só o Canal Brasil, praticamente, que tinha produção brasileira. E agora não, a gente tem outros canais. Fora, além disso, né, os canais procuram as produtoras para comprar conteúdo. Então, se uma produtora está produzindo um material bacana, aqui em Goiás, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil, ela tem chance de ter o seu material sendo exibido, porque eles têm que cumprir a cota, então eles têm que comprar o conteúdo. Para a mudança da lei acontecer, o que acontece? As ABDs no Brasil, os produtores de audiovisual, se reuniram e começaram a procurar os políticos, né, em todos os estados. É uma batalha política pelos produtores, pelos realizadores, né? Então, todo mundo foi pressionando para que fosse aprovada no Congresso. Então, a mudança da lei foi aprovada e aí era a PL 29. E quando foi para o Congresso, lá o número muda, lá era 115.
né? E aí no Congresso conseguiu ser aprovado. E isso assim, com muito lobby de TV que não queria. A Sky fez um escândalo no Brasil, mandou e-mail para os clientes falando que se fosse aprovado, os clientes iam perder muito. Foi uma coisa horrorosa que eles fizeram. E então assim, foi uma batalha de gigantes a gente ter entrado com esse percentual, que eu vejo que foi uma batalha das pessoas que fazem audiovisual no Brasil. Eu tenho conhecimento que a gente tem a lei do curta, né? A lei, na verdade, ela está aprovada, ela não é executada. Essa época que passava o curta antes do filme, eu não peguei essa época, né? Mas pelo que todo mundo que trabalha com audiovisual, né, fala e tudo, é que era muito boa, que realmente as pessoas tinham acesso aos filmes. Mas também acontecia de nem todo mundo conseguir ter esse acesso, né? Então eu não sei se o melhor caminho é passar um curta antes do longa. Eu acredito que a gente, na verdade, tem que fomentar outros meios de acessar o público, né? Por isso que eu sou cineclubista e acredito muito que esse tipo de trabalho voluntário pode realmente ajudar a formar público, formar novos olhares e as pessoas poderem ir atrás do conteúdo que elas querem, né? Não só aquilo que vem enlatado nos cinemas para seguir aquele lançamento. Não, existem outras opções e eu vejo que se tivermos mais cineclubes nas comunidades, nos bairros, no interior, é uma forma importante de acesso à informação. O cineclube, ele é um espaço de formação de público, né? Então é onde as pessoas não só assistem o filme, mas têm a possibilidade de no final debater, seja com o realizador. E isso aqui em Goiás tem sido muito bacana, porque quando a gente leva os realizadores goianos, a comunidade, as pessoas que participam do cineclube, acabam tendo um contato, né, direto que não teriam em lugar nenhum. Então o cineclube, ele pode propiciar esse tipo de contato. E além disso, né, ser um espaço de debate, construção de pensamento. Hoje em dia a gente vê um momento político que a gente está vivendo, complicado, e falta muito conhecimento para muitas pessoas. E de repente, no cineclube, você assiste o filme, você debate, dali você escuta ideias diferentes para poder formar a sua opinião. E isso, de certa forma, é muito diferente quando você vai num cinema comercial, por exemplo, assiste um filme, depois você senta para fazer um lanche, até esquecer o filme que você acabou de assistir. Aquele filme não entra na sua vida, aquele filme não te transforma. E o cinema, né, a sétima arte, é uma arte transformadora, né? Eu vejo que através do cinema a gente tem como chegar em diferentes públicos. E o cineclubismo é isso. Hoje a gente tem no Brasil mais de 1000 cineclubes, né? E esses cineclubes estão em regiões, por exemplo, numa aldeia indígena, numa comunidade, né, na beira do mar, enfim, espalhado em capitais, dentro de uma universidade, está distribuído no Brasil todo. E esses espaços, quando eles se interligam, estão organizados, né, hoje em dia a gente tem um Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, que é um conselho que reúne 26 diretores do Brasil todo, e lá a gente tenta, de certa forma, organizar esses cineclubes no Brasil. São mais de 600 cineclubes que estão filiados ao CNC, e a gente tenta organizar para, inclusive, articular distribuição de filmes em rede, por exemplo. Quando fizeram o filme do Dom Helder Câmara, o filme foi distribuído em cineclubes. Ele teve um público muito maior nos cineclubes do que nos cinemas comerciais. A mesma coisa que a gente teve com o filme Terra Deu, Terra Come. Foi sucesso nos cineclubes, foram mais de 20 mil espectadores e no cinema comercial foram menos de 1000 pessoas. Então, assim, o cineclube, ele consegue atingir um público muito maior. A diferença está que a Ancine não reconhece o cineclube enquanto entrada, né? A gente tem as atas de assinaturas de presença que um dia a gente espera que de alguma forma tenha reconhecimento da Ancine, porque com isso a gente pode ter filmes que chegaram muito mais pessoas através dos cineclubes do que os filmes comerciais, né? Porque no filme comercial você consegue comprovar que teve aquele público através do ingresso. Então, assim, o cineclubismo, eu vejo ele como uma atividade voluntária extremamente importante. Ela foi importante durante o período da ditadura, que eram os únicos espaços de debate que tinham um pouquinho mais de liberdade para os debates, né?
E hoje em dia eu vejo que o momento em Goiás é muito bom. Finalmente os cineclubes estão de fato se organizando, estão de fato tentando ter as sessões de forma frequente, porque se você exibir um filme a mesmo dia da semana, toda terça-feira, então o seu público, independente de saber qual é o filme, ele vai. Né? Então nosso objetivo é esse, ter realmente estruturado, organizado e poder divulgar amplamente para a população. Então, se a gente faz uma divulgação aqui maior, vai ter cineclube na cidade de Goiás, o cineclube vai ter um também em Anápolis, aqui em Goiânia, e através dessa divulgação, digamos, maior, a gente pode fazer com que as pessoas descubram cineclubes e queiram criar novos cineclubes, né? Eu concordo com relação a esse ponto que o cinema feito em Goiás é pouco visto, né? Muito do que é produzido aqui, às vezes, roda os festivais no Brasil, ganham vários prêmios e a gente não tem onde assistir aqui. O Cineclube é um espaço para isso, né? A gente tinha um cineclube chamado Cineclube Cascavel, que ele foi criado dentro da ABD Goiás, não está em funcionamento, né? E lá nesse cineclube, no Cascavel, a gente fazia questão, quase toda a sessão a gente tinha filmes goianos, e não só os filmes, mas a equipe técnica também ia. E aí os debates eram maravilhosos, né? Porque era um momento de construção coletiva, diversas perguntas sobre roteiro, fotografia, direção, montagem, trilha sonora, né? Às vezes os atores, quando era uma ficção, também estavam presentes. Então esse tipo de espaço, aqui em Goiás, ele existe, mas ainda é pequeno. Porque o cineclube, ele pode ser temático, ele pode seguir uma linha, né, para educação infantil, por exemplo. O Cineclube Bernardoni, no começo dele, a gente fez uma oficina com 2 cineastas goianos, o Thiago Veiga e o Luiz Botosso. Eles foram lá no espaço onde estavam as crianças, deram uma oficina de desenho animado, mostraram as animações que eles fizeram, os desenhos à mão, as crianças desenharam, a gente fez uma oficina e eles entenderam que do desenho no papel que foi virar aquele filme. E aí assistiram o filme, crianças de 2 a 5 anos, assistiram o filme do começo ao fim, concentradas e rindo e reagindo. Então, assim, se desde pequenininho você ensina para essas crianças como que se assiste um filme, como que se compreende um filme, que é bom debater, é bom fazer um trabalho depois, eu acredito que teremos pessoas mais educadas no futuro. Acho que através do cinema também é uma forma de educar e de levar conhecimento e informação. O cinema goiano, ele começou a se profissionalizar nos últimos 10 anos, né? E eu vejo que isso aconteceu muito a criação do curso de cinema de audiovisual na UEG, através dos cursos de formação oferecidos pelos festivais de cinema, tanto o FICA quanto o Goiânia Mostra Curtas, o Fest Cine Goiânia também foi importante, festivais no interior, como em Anápolis. E vejo também que através do curso de cinema que o ICUMAN promoveu durante várias edições e ainda promove, foi uma forma de começar a profissionalizar. Fora isso, os próprios realizadores goianos começaram a se interessar, a correr atrás, tentaram se unir, se organizar em entidades, de alguma forma batalhar, conseguir mais leis de incentivo, mais forma de acesso a recurso público para fazer uma produção local. E então eu acredito que o conjunto disso construiu esse momento que a gente está vivendo, que são novas produções, novos diretores, realizadores, atores. E eu acredito que daqui mais alguns anos, né, talvez a gente chegue a ser um cinema como acontece em Pernambuco, né? Quem sabe Goiás se destaca, mas eu acredito que com formação e com a galera de Goiás continuar fazendo um filme aqui, pode fazer fora, pode rodar e tudo, mas sempre volta e faz algum filme na terra, eu acho que é importante para valorizar toda a produção local, toda a cadeia que está aqui e que precisa de formação e de espaço e oportunidade. Bom, eu descobri o cinema meio sem querer, na verdade. Eu fui estudar jornalismo na PUC do Rio em 2001 e o meu primeiro
estágio lá foi com fotografia. E era um laboratório de fotografia preto e branco, fazia ampliação, revelava, tal, fazia umas fotos também, monitorava os alunos. E nesse momento eu descobri a fotografia e comecei a estudar ela mais relacionada também com o cinema. E na minha faculdade era curso de comunicação social, aí tinha jornalismo e publicidade e tinha intenção de ser criado o curso de cinema. Então a gente tinha vários professores de cinema, né? E inclusive João Moreira Salles, Silvio Tendler, tinham professores de áudio também, que Davi Tigler, enfim, vários professores que incentivavam o cinema. E com isso, eu acabei indo para um estágio em edição em vídeo, no segundo período. Em 2002, eu comecei a editar com Final Cut. E nesse momento, eu descobri o cinema, porque eu passei a montar os documentários dos alunos, os trabalhos dos alunos, e fui pegando gosto por aquilo. E todo momento que eu tinha que fazer um trabalho na faculdade, que fosse me pedido que fosse criativo, eu pensava, eu não sei criar nada, eu só sei criar vídeo, então vou fazer um vídeo, né? Eu via como uma forma que eu tinha de poder fazer um trabalho, por exemplo, numa disciplina de psicanálise e criatividade. Eu tinha que fazer um produto criativo. Eu falei, eu não sei fazer nada criativo, vou fazer um filme. E aí eu fiz um clipe e tal. Então esse foi o meu primeiro contato. E aí eu passei a fazer vários filmes na faculdade. Fiz um média-metragem, né, sobre a geração de 00, que é mais ou menos a nossa geração. O que ela acha de família, o que acha de religião, de drogas, de sexo, de educação, de política. O que essa turma lá da década 00, né, pensa. Foi um média que eu fiz. Depois eu voltei para Goiás para trabalhar num projeto que era minha monografia para terminar o curso de jornalismo. E o meu orientador era o Silvio Tendler, documentarista, cineasta que fez Django, JK, fez um filme também sobre o Glauber Rocha, Labirinto, Utopia e Barbárie, enfim, vários filmes importantes, principalmente filmes políticos, ele tem muito esse cunho. E aí eu estava lá no Rio para me formar, queria fazer um trabalho, um documentário para conclusão de curso, e aí conversando com meu irmão, que era estudante de História aqui em Goiás, na UFG, ele perguntou, por que você não faz um filme sobre o Mauro Borges? E aí eu falei, por que um filme sobre o Mauro Borges? Aí ele falou, contou bastante. Aí eu conversei com o meu orientador, né, o Silvio, e aí o Silvio falou, mas o Mauro já não está escutando mais, eu já fui falar com ele uma vez e tudo. Aí eu falei, não, eu queria ter a chance de tentar falar com ele. Então eu acabei voltando para Goiás e o primeiro apoio que eu tive do filme foi da PUC do Rio, que me cedeu equipamento para poder vir e fazer as primeiras entrevistas. Então eu acabei voltando para Goiás para trabalhar nesse documentário. E aí acabou que esse documentário, ele me introduziu no cinema goiano, através do Beto Leão e do Benfica. Eu fui convidada a participar da BD, onde eu também descobri o cineclubismo. E esse filme ele foi tomando um corpo maior do que ele era no início. E o meu orientador, o Silvio, falou, Carol, esse projeto é grande, toca, me entrega a pesquisa, o material que você tem, que a gente já trabalhou, forma e vai fazer esse projeto. E aí, com isso, eu estou, este ano, no ano de 2016, depois de 11 anos, concluindo esse filme. Então, essa é a novidade. Eu, na verdade, pensei, por que Mauro Borges, né? Perguntei para o meu irmão. E quando ele me contou a história, eu falei, nossa, mas é engraçado porque no colégio eu não aprendi isso aqui em Goiás. A história de Goiás, para mim, acabou na transferência da capital de Goiânia, da cidade de Goiás para Goiânia. Depois daí não não aprendi nada na escola. E assim, eu estudei em bons colégios em Goiânia, então não entendi. E aí eu fiquei incomodada, como que as pessoas não têm conhecimento dessa história? E comecei a perguntar para muita gente se as pessoas sabiam dessa história. E aí o pessoal mais velho sabia quem era Mauro Borges, confundia ele com uma pessoa, com outra, e outros sabiam do que fato realmente que tinha acontecido.
E aí comecei esse momento de investigação e fui me interessando cada vez mais pela história, né, pelo governo do Mauro Borges que planejado, né, a visão estrategista dele, a formação que ele teve, que foi militar, né, e que depois ele voltou para Goiás. Então, assim, eu tive acesso aos boletins dele enquanto ele estava estudando lá na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, assim. Tive acesso a isso de uma forma não muito autorizada, né? Porque fazer pesquisa em acervos no Brasil não é uma tarefa muito fácil para alguns assuntos.
Bom, aí esse filme, né, eu passei a pesquisar muito no Arquivo Nacional lá no Rio. E eu vi que tinha um festival de cinema chamado Recine, que é Festival de Cinema de Arquivo. E aí ia ter uma oficina com um cineasta, que eu admiro muito, que ele é montador também, que é o Eduardo Scorel. Ia ser uma semana de formação com ele e no final a gente tinha que produzir um vídeo. E aí eu fui fazer essa oficina e comecei a pensar que os selos poderiam ser utilizados como imagens de arquivo, porque o meu avô me falou assim, minha filha, em cada selo existem muitas histórias. E para mim aquilo marcou, porque existe história de como ele fez para chegar a ter aquele selo, o que aquele selo representa, de qual país ele é, qual imagem está representada. E em cima dessa viagem sobre os selos, sobre essa história também de colecionar selos, eu conversei com meu avô e resolvi gravar com ele. Organizei uma equipe lá no Rio e depois eu fiz toda a montagem aqui. E essa aproximação com o meu avô foi muito bacana, porque eu vejo que foi uma homenagem que eu fiz para ele em vida, né, por alguém que eu admiro, que é um homem bom, humilde, que a vida inteira assim foi batalhador, sempre trabalhou muito, trabalhou até o fim da vida dele, né? Ele faleceu com 94, 95 anos e advogado. Ele todos os dias ele acordava cedo, tomava o café, saía, andava, ia até o metrô com dificuldade, já idoso, pegava o metrô, ia para o centro do Rio, os idosos, o pessoal do comércio, todo mundo já sabia quem era o meu avô, assim, aquele... E ele ia lá no fórum sem enxergar direito, porque fez uma cirurgia no olho, ia com a lupa para poder ler lá como é que estavam andando os processos dele. Então, assim, é uma pessoa determinada, né? Que eu aprendi muito com ele e muito bondoso, né? Vicentino, sempre ajudando, muito caridoso. E aí ele tinha essas paixões na vida dele, né? A música clássica e as orquídeas que ele tinha, que ele amava, mas quando ele mudou do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, ele teve que deixar lá no Espírito Santo, não podia levar. E os selos, a única coisa que ele tinha, que guardava com carinho, que levava a gente para ver, né? Desde pequena a gente tinha essa coisa de aprender a descolar o selo da carta para poder fazer a nossa coleção também. Então, assim, é um processo que hoje em dia é mais complicado, porque os selos são adesivos, a maioria, né? Não tem mais essa graça que tinha o selo. Ele viu o filme e no filme ele retrata a vinda dos meus bisavós do Líbano para o Brasil. Né? A gente deixou ele contar a história mais livremente e depois a gente fez esse recorte. Então, tem selos, né, da Síria, enfim, tem do mundo inteiro, selos do mundo inteiro. E aí o filme ficou pronto, a primeira vez que ele foi exibido foi no Recine, no festival. Foi uma sessão linda, no final a gente reuniu todo mundo, tiramos várias fotos com ele. O pessoal que estava na plateia, que não conhecia ele, veio parabenizar, então assim foi emocionante. Mas mais emocionante, tiveram várias outras sessões em festivais de cinema, né? Mas o mais interessante foi quando a gente foi exibir em Muqui, que Muqui é a cidade dos meus pais, né? E meu avô morou lá. Então, ele era um senhor de idade que está voltando na cidade que ele morou há 40, 50 anos atrás. E aí foi um momento de reencontro. No final da sessão, tinham vários idosos que conheciam ele e que não viam há anos. Então, assim, ele se emocionou muito nesse momento, que aí o pessoal vem, parabeniza. Então, por isso que eu vejo que foi uma homenagem que eu fiz em vida, foi um pouquinho do reconhecimento, do carinho, né, de todo o amor que eu tenho pelo meu avô. É engraçado porque o montador é complicado quando o montador é diretor, porque o diretor tem dó de cortar e o montador não tem. Então, assim, quando eu vou montar meus filmes, eu prefiro ter gente comigo para me ajudar a cortar. Né? Mas quando eu vou cortar o dos outros, fica mais fácil. No caso do filme Calunga, foi uma experiência assim, quando eu vi as imagens, a fotografia do filme, eu achei a coisa mais linda, né?
ver a Chapada dos Veadeiros, que era um lugar que eu não conhecia. Quando eu comecei a ver o material bruto, eu me encantei pelo material bruto. Nem me importava se eu ia montar ou não o filme. Eu queria era assistir todo o material bruto, que eu tinha achado muito, né, assim, significante. Os depoimentos de senhoras calungas que dão depoimentos de vida, histórias de vida, né? E eu adoro ouvir idoso contando história, principalmente, né? Porque eu acho que eles têm uma experiência de vida que tem que ser registrada, tem que ser passada, né? E vendo elas, assim, mulheres que hoje são ícones para a história lá do povo Calunga, dando esse depoimento, aí eu falei com o Pedro Nabuco e o Luiz Elias na época, eu falei, agora eu quero montar o filme de vocês. E aí foi uma parceria que deu super certo. Além desse filme, eu montei também filmes para alunos da PUC de Goiás, quando eles estavam se formando. A professora Eliane Coven, ela me indicou como montadora, então acabou que eu já montei 2 curtas, um sobre mulheres mães que acabam agredindo seus filhos ou até assassinando, né? Enfim, problemas, às vezes, transtornos mentais. Então é um tema delicado, chama Medeias, esse documentário. E o outro é sobre o Batista Custódio, a saga de um Batista, que eu também fiz a montagem. Tem um outro filme que eu fiz umas correções na montagem, digamos, uma revisão final, que chama Quadro Negro, que é da Débora Torres. Eu entrei como assistente de fotografia do Raimundo Alves. E aí, no final, eles precisavam de algumas correções que não tinha ninguém para fazer e acabei finalizando esse filme também. Além desses, tem outros filmes menores, né? Mas o próximo mesmo agora vai ser o meu longa, Resistência.doc. O cinema é um... Nossa, que difícil. O cinema é um mundo mágico de muita luz e que ao mesmo tempo pode ser muito sombrio, né? Isso tanto na tela quanto no fazer cinema, né? Se a gente encontra boas parcerias para fazer um trabalho coletivo, porque o cinema é uma arte coletiva, eu acredito que o resultado ele fica sempre melhor, né? Então, o cinema é um mundo que eu tô explorando cada vez mais. Eu sou pequenininha, estou aprendendo e espero aprender muito ainda e poder assistir mais filmes e participar de mais sessões cineclubistas. Eu acho que é isso. O cinema ele tem que, antes de tudo, ser transformador na vida, né? E a gente dá essa abertura, né? É como se fosse uma sessão de terapia. Abri a torneira, um pouquinho de água, para aguar as plantinhas, bonitinhas e pequeninas, né? Tem uma orquídea aqui branca, chamava-se purpurata, né? Muito bem. Agora, novamente, mais um pouco d'água.
que deram escola, né? O Japão tem alguns. O Japão deve ter selo muito. Isso aqui da Síria. Selo da Síria. Aqui, Canadá, né? Canadá também tem alguns. Uns mais bonitos, outros mais feios. Aqui, Chile. Mas todos eles são antigos daquele meu tempo de 1940. Colônias francesas. A França tinha muitas colônias. Uns eram protetorados, outros eram colônia mesmo. Dominada por ela, tinha que pagar um tributo por ser colônia. O mundo mudou muito depois da Segunda Guerra. As nações que eram colônias se tornaram independentes, né? Tanto de Portugal como da França, da Inglaterra, todo mundo hoje é independente. Primeiro selo do Brasil, o Olho de Boi, lançado em 1843. Eu não tenho, mas aqui tem a fotogravura, né? Depois veio o Olho de Cabra. Ah, tá aqui, esse aqui de baixo seria esse. No colégio onde eu estudei, comecei a aprender selos, a colecionar selos. Então, tenho muitos selos do Brasil e o meu pai escrevia muito para os amigos lá que ele deixou lá no livro, parente longe e tal. E vinha as cartas do livro, eu guardava os selos. Então eu via lá escrito paisagens libanesas, demonstrando nos selos, né? Meu pai era libanês, cristão maronita. Lá no Líbano tem outras religiões, tem a ortodoxa, os muçulmanos, tem também os drusos, tem outras também. O Líbano existia antes de Cristo, né? Houve aquela história dos fenícios, grandes mercadores foram prosperando e tal, os sírios também, os árabes, como estavam crescendo e não tinha espaço para tanta gente no Oriente Médio, o governo brasileiro permitiu que sírios, libaneses e outros da raça árabe viessem para o Brasil. Aqueles grandes transatlânticos italianos, Júlio César e outros, transportavam mensalmente milhares de imigrantes para cá. E nessa leva, em 1908 ou 1910, meus pais chegaram aqui. É tão pequeno o Líbano que aqui no Brasil talvez tenha mais libaneses e filhos de libaneses do que no próprio Líbano. O Líbano só tem 9 milhões de pessoas, de habitantes. Todos eles que nascem aqui, filhos de libaneses, ou sírios, ou italianos e tal, adotam logo o nosso sistema aqui, né? De viver, conviver, né? Alguns falam, eu sou descendente de libanês com muita honra. Tem envelopes ainda cheios de selos, chama-se selo duplicatas, selos iguais, que eu precisava separar, ver se vendia. Eu várias vezes comprei quadra de selos, né? A quadra porque para o colecionador é melhor ele ter a quadra do que um só, separado. E no dia primeiro da circulação do selo,
Se obtiver o carimbo dos Correios, então tem mais valor ainda para a coleção. Aqui tem mais outras orquídeas, né? Aqui a branca tem uma variedade enorme de branca. Branca com fundo roxo, fundo vermelho. As brancas são mais difíceis de serem encontradas e são sempre mais caras. Eu nasci em Trajano de Moraes, 6 de janeiro de 1920. Portanto, estou com 88 anos. Naquela época, Trajano de Moraes, que é uma cidade perto de Santa Maria Madalena, tinha grande produção de agrícola, arroz, milho e feijão. Tanto assim que exportavam vagões e mais vagões para o Rio de Janeiro, desses cereais. Mas com o tempo o pessoal da roça foi crescendo também e lá na roça não tinham condições de vida boas, então começaram a vir para as cidades. Aí meus pais vieram para Niterói, residir em Niterói. Lá tinha um comércio e tal. Mas depois, naquela crise de 1929, foram para o Espírito Santo, para a cidade de Muqui, perto de Cachoeira de Itapemirim. Eu quando morava em Muqui também colecionava orquídeas. Uma vez eu me lembro que um sujeito lá da roça veio num caminhão, trouxe uma tora cheia dessas orquídeas roxas e eu comprei para a minha coleção. Eu era um modesto, tinha 110 plantas só e quando vim embora trouxe ainda umas 8 aqui para o Rio. Aqui alguns selos do Líbano, né? Selos bonitos mesmo. Aqui aquelas ruínas de Baalbek, né? Que construíram um templo em homenagem ao deus Baal. Depois caiu uma metade e eles deram o nome de Baalbek. Está lá até hoje. O cedro do Líbano está estampado na bandeira do Líbano. E o rei Salomão, quando construiu o famoso Templo de Jerusalém, ele mandou vir madeira do cedro do Líbano. Aqui do Vaticano. Alguns selos do Vaticano. Como aprendi muito latim na época, eu quis fazer direito. Em 64 me formei. Então, me formei um pouco tarde, já com 44 anos. Hoje estou na minha profissão e não desgosto da minha profissão. O direito é bonito até, se for bem exercido com lealdade e tal. Mais il me plaît. L'amour est un vent de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Je t'aime,
tu n'en m'as pas jeté. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Strada la vampa, la folla indumita, corre a quel fuoco, tristezza e pianza, odore di gioia, intorno echeggiano cento sbirri d'una s'avanza, sinistra splende coi volti orribili, la destra fiamma che salta al cielo. Caminhando sempre entre o documentário e a ficção, Adilei Queiroz, formada em cinema pela Universidade Federal de Brasília, dedica sua arte a retratar Ceilândia, cidade satélite de Brasília, sem os estigmas oficiais da história, sempre contada pelos vencedores. Ponto de encontro da rapaziada inteira, Ceilândia Norte, Sul, Ceilândia Centro, fronteira, Feira do Rolo, área neutra, considerado. Meu quarentão fica do outro lado. Maior favela organizada do Brasil. Morro Plano, aqui moram mais de 500 mil intelectuais da malandragem. Pra cair na área tem que ter coragem. Bairro, gueto obscuro, boca de lobo, boca de fumo. Muito sangue, muito tiro, muitas crianças morrem, bala perdida. Outras sobrevivem quando ganham seu primeiro presente, uma arma. Surpresos somos atacados pela polícia, nos dão bacana flagrante em algum bolso. Alguém dá o vacilo e sai correndo. Pum, pum, pá! Só mais um corpo estirado, tá vendo? Em 2011, no filme A Cidade é Uma Só, Adilei documenta a versão oficial da história da Ceilândia, em contraponto a uma visão ficcionalizada da cidade pelos olhos dos próprios moradores. Vamos votar, votar legal. 77223 pra distrital. Correria Nacional. Votar legal. 77223 pra distrital. Vamos votar. É o PCN, gente. 77223 pra distrital. É Correria Nacional. Seu segundo longa-metragem, Branco Sai Preto Fica, de 2014, se vale do artifício ficcionalizante para fabular sobre a realidade posta. A partir de um evento real ocorrido nos anos 1970, em que a polícia invadiu violentamente um baile de música black e deixou sequelas profundas em 2 personagens, o diretor cria uma ficção científica distópica. Dessa forma, Adilei encara o cinema como uma possibilidade da criação de realidades possíveis.